Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã de sábado, 12 de abril de 2025, dia em que o Senhor preparou com todo carinho para mim e para você que me ouve. Sou Antônia Correia, eu estou ministra da palavra na área missionária Cidade de Deus, do setor Dom Luiz da Arquidiocese de Manaus. E hoje, às vésperas do domingo de Ramos, convido você a refletir comigo sobre as palavras de Jesus que estão para nós hoje no Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 ao 56. João 11, de 45 ao 56. Momento oportuno também para intercedermos pela paz no mundo e principalmente pela paz dos nossos corações. Iniciamos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Versículo 45. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: vós não me entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais pelo público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, como podemos ver, o Evangelho de hoje nos situa num período assim de proximidade da Páscoa dos judeus. Festa que durava na época de Jesus, mais ou menos assim uma semana, na qual eles celebravam a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito
para a terra prometida, como vemos lá em Êxodo capítulo 33, versículo 35. E hoje é um dia muito importante porque nos aproximamos também da nova Páscoa, ou seja, da libertação de toda a humanidade que se dá pela ressurreição de Jesus após ele ter passado por inúmeras situações difíceis e se entregado à morte. Dessa forma, amados, enquanto Jesus esteve humano, a presença dele sempre dividiu as pessoas. Não que fosse o seu objetivo, pois ele sempre pregou a unidade e não a divisão. Assim, de um lado ficavam aqueles que decidiam ficar do lado da vida, do outro lado, os que decidiam ficar nas trevas e na morte. Como acontece até hoje, né? Aconteceu naquela época e acontece ainda hoje. Mas Deus, da sua infinita bondade, ele nunca quis isso, porque ele nos ama. Ele ama a todos de modo igual. E foi capaz até de entregar o seu único filho para resgatar todos, sem exceção. Até mesmo os que tomam a decisão de viver nas trevas. Os que decidem mesmo. Por isso, amados, Deus não desiste da gente. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você que me ouve. Ele não desiste de nós. Como diz aquela canção, Deus é capaz de trocar reinos por ti. E se preciso fosse, daria novamente sua vida por ti. Ele não só não é capaz de deixar de te amar. Veja, ele não é capaz mesmo. Ele continua nos amando, mesmo que a gente não mereça. Entretanto, mesmo assim, pela falta de reconhecimento por tudo que ele fez, pelos sinais verdadeiros que levavam as pessoas a viverem, dava vida, os fariseus e os escribas, com os sacerdotes, né, que resolveram matá-lo. E não descansaram enquanto não conseguiram. É impressionante, né? Como tem pessoas assim. Vejam, tudo isso eles fizeram porque eles estavam preocupados com os seus poderes, preocupados com os cargos importantes que eles ocupavam. Por isso, temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações e palavras, a fim de não cairmos nos mesmos erros que eles caíram, que eles fizeram. Temos que ter muito cuidado. Mas será que não estamos também condenando, fazendo a mesma coisa? É o momento de refletirmos. Será que nós não estamos arrumando um jeito de diminuir as qualidades dos nossos irmãos? Seja no emprego, seja na comunidade, na família. Será que nós não estamos condenando, levando à morte essas pessoas? Tudo por ciúmes, muitas vezes daqueles irmãos que são muito mais capazes que nós e que muitas vezes nós não chegamos a reconhecer essas capacidades? Ou, assim como Jesus, quantas vezes somos perseguidos e até mesmo condenados por fazermos o bem? Quem nunca passou por uma situação dessas? Pois é, que possamos refletir com bem carinho. Contudo, amados, precisamos acreditar que Deus continua agindo de acordo com o seu querer, de acordo com o seu plano. E mais, só para ficar claro, Ele nos faz seus instrumentos de salvação, mesmo que nós não percebamos como foi o caso de Caifás. Às vezes, apenas uma palavra que pronunciamos é um sinal que Deus dá ao mundo
para que a sua vontade se realize, prevaleça. Portanto, nesta festa da Páscoa, que já se inicia amanhã, no domingo de Ramos, dia em que acontece a sua grande chegada, a chegada de Jesus na cidade onde foi palco da sua paixão, da sua morte e ressurreição, que possamos estar preparados para irmos ao encontro do Senhor da vida e firmar nele a nova e eterna aliança, reforçando dessa forma o nosso compromisso e reconhecimento e adesão pela luz, e assim nos desapegarmos totalmente, definitivamente das trevas e da morte. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria